Olá, tudo bem com você? Agora que você já conhece o processo de manipulação de listas encadeadas simples, eu preciso apresentar para você uma evolução do conceito de listas encadeadas, que visa facilitar o acesso aos itens da lista. Imagine que tenhamos uma lista de números inteiros, inseridos em ordem crescente. Lembra da nossa função que permite mostrar todos os itens de uma lista? Pois bem, nossa função lista os itens de forma sequencial do início ao fim da lista. Sendo assim, os itens de nossa lista numerada serão sempre mostrados em ordem crescente. E se quisermos mostrar os itens em ordem decrescente? Fazer isso exigiria um algoritmo bastante dispendioso, pois as listas encadeadas simples são criadas para que sejam percorridas sempre do início ao fim, uma vez que cada nó possui um ponteiro sempre apontando para o próximo nó da lista, e não o contrário. Por isso, eu começo o nosso encontro de hoje apresentando a você a lista duplamente encadeada. Esse tipo de lista é chamado assim porque traz dois ponteiros em cada nó, um que aponta para o próximo, ou seja, o nó posterior, e outro ponteiro que aponta para o nó anterior a ele na lista. Vamos ver como as listas duplamente encadeadas funcionam? Assim como em uma lista encadeada simples, o ponteiro prim é necessário para se ter acesso ao primeiro nó da lista, que, por sua vez, dará acesso aos demais nós. O que muda aqui é que agora, cada nó, além de permitir o acesso ao nó subsequente da lista, também deverá permitir o acesso ao nó antecedente. Portanto, a principal mudança está no tipo abstrato que define o nó da estrutura. Agora, além do campo ou campos que guardam os dados do usuário, a estrutura deverá comportar um ponteiro para um nó anterior, além do ponteiro para o próximo nó, assim como na lista encadeada simples. Dessa forma, além de poder percorrer os itens do início ao fim, é possível também voltar para os itens anteriores. E é importante lembrar que o primeiro nó da lista não tem antecedente, então seu ponteiro referente ao nó anterior aponta para nulo. Claro que, para isso, a inserção de cada nó requer mais cuidado do que um nó de lista simples, uma vez que agora existem dois ponteiros para serem atualizados no encadeamento. Vamos alterar então o nosso programa de lista encadeada para permitir o encadeamento duplo. A primeira grande alteração acontece na estrutura de nó, que agora, além de comportar um ponteiro para guardar o endereço do próximo item da lista, tem que ter também um ponteiro para guardar o endereço do item anterior. Então, a primeira função que eu vou alterar é a função de inserção de nós. A função que solicita o número ao usuário para inserção não precisa de alteração. O que eu vou ter que alterar é a função inserir nó, que é quem faz a manipulação do nó na lista. Eu parto do princípio que todo novo nó inserido, além de conter valor inicial nulo para o próximo, também vai ter para o anterior. Dessa forma, se o nó que está sendo inserido é o primeiro nó, ele já começa com o ponteiro para o antecedente como nulo. O tratamento eu vou ter que fazer diferente quando ele não for o primeiro nó, que daí eu vou ter que fazer com que ele aponte para o nó anterior na lista. E é uma alteração relativamente simples. Basta lembrar que o processo iterativo que localiza o nó para encadeamento para justamente no nó anterior ao nó que está sendo inserido. Então basta atualizar o ponteiro A do novo nó, fazendo com que ele receba o endereço do auxiliar. Pronto, dessa forma eu fiz o encadeamento duplo da inserção do nó. Vamos executar o programa passo a passo então para você perceber a alteração. Eu vou colocar um breakpoint nesse ponto do código que foi só a partir daqui que houve alteração, além da definição da estrutura. Vou chamar a função de inserção, vou inserir o número 10 e ele para o código aqui. Então n está valendo 10, ele alocou um nó de estrutura e ele atribuiu esse endereço para novo, então eu vou acompanhar no inspetor aqui o novo também. O novo nó foi alocado então na posição de final 4298, os três campos estão com lixo de memória ainda, então como já sabemos ele vai atribuir o 10, que foi passado por parâmetro, para o campo n. Está aí o 10. Vai colocar nulo para o ponteiro anterior agora e para o próximo também. E vai fazer o teste. O prim é nulo? Sim, eu não tenho nenhuma lista ainda. Então ele vai eleger esse novo nó como sendo o prim. E aqui está a minha lista. Como eu só tenho um elemento que é o 10, tanto o próximo é nulo quanto o anterior é nulo. Vou mandar continuar. Aí, inserido com sucesso no endereço tal. E agora vamos fazer uma segunda inserção. Inserir, número 20. E vamos ver o que acontece. Ele então alocou uma nova posição de memória para guardar o 20, de final 8720, lembrando que a anterior lá, a 10, era 4298. Vai jogar o 20 no campo N desta nova posição, aí está o 20. Vai
atribuir nulo para anterior e para próximo, ele vai verificar se o prim é nulo. O prim não é nulo porque eu já tenho uma primeira posição que é onde foi cadastrado 10. Portanto, ele vai cair agora naquele processo iterativo em que ele localiza o último elemento da lista para fazer o apontamento. Então, o auxiliar inicia com prim, vou fazer o acompanhamento do auxiliar aqui. O próximo dele é diferente de nulo? Não, o próximo dele é igual a nulo, porque ele é o único elemento da lista, então ele é o último elemento da lista. É a ele que eu vou vincular o novo. Então o próximo dele recebe o novo, fiz o vínculo para o próximo, o P do prim, que é o mesmo que o auxiliar, aponta agora para o 20, o novo, que é o 20, aponta o próximo para nulo, e o que tem que acontecer agora é que este A aqui, que é o anterior do novo, vai ter que apontar para a posição anterior, ou seja, vai ter que receber o endereço 4298, que está justamente armazenado em auxiliar. E aqui nós fazemos o encadeamento duplo. Agora eu vou pegar só e expandir o prim para que você observe. O prim 4298, onde contém o número 10, o A dele é nulo, pois ele é o primeiro elemento da lista, então ele não tem antecedente. O próximo dele é o 8720, que é onde está o 20. O anterior do 20 é justamente o prim, então está fazendo o apontamento correto. E o próximo do 20 é nulo, porque ele é o último da lista. Então fez a inserção correta. Vou continuar. Inserido com sucesso. E aí está o nosso encadeamento duplo. Agora que alteramos nosso programa, ele permite a manipulação de uma lista duplamente encadeada. Vamos criar uma função que irá atender o fator que motivou tudo isso, listar os elementos em ordem inversa, demonstrando a principal vantagem do encadeamento duplo, que é a movimentação pelos itens da lista em qualquer dos sentidos. Vamos então agora criar uma nova função listar que lista os elementos em ordem inversa. Então eu vou tomar como base a função listar, crio a função listar inversa, vou precisar de um ponteiro auxiliar para percorrer a lista, colocar um título, e a função listar inversa vai listar os itens do último para o primeiro. Então eu tenho que ir até o último elemento. Como eu não tenho um ponteiro para o último elemento, eu só tenho um ponteiro para o primeiro elemento, eu vou ter que fazer um processo iterativo que vá do primeiro ao último para chegar no último e começar a partir de lá a listar. Esse for que eu criei aqui é um for que nós chamamos de estrangulado, porque ele não tem comando interno, ele termina na própria linha de abertura do for, porque o que ele vai fazer apenas é atualizar a variável auxiliar do início da lista até o último item, andando de 1 em 1. Desta forma, quando ele sair dessa iteração, o auxiliar vai estar no último elemento válido da lista. E a partir daí eu posso fazer, então, uma iteração utilizando o ponteiro anterior. Auxiliar inicia enquanto auxiliar já está na última posição. Então ele inicia na posição onde ele está. Eu vou omitir a seção de inicialização do for, porque eu não preciso fazer alteração no valor da variável auxiliar. E se ele vai do último ao primeiro, qual é a condição de parada? A mesma condição de parada que nós tínhamos anteriormente. Auxiliar diferente de nulo. E agora, como ele está percorrendo de trás para frente, auxiliar recebe auxiliar seta A. E para cada iteração, eu vou mostrar o item. Então, eu vou copiar aqui da função listar. Ao final do processo, a pausa. Daí a minha função listar inversa. Vou fazer a assinatura dela. Vou criar uma opção no menu para ela, incluir aqui no case. E agora nós podemos testar o programa. Vou colocar um breakpoint aqui no início da listar inversa e vou executar. Vou inserir aqui 4 elementos. Vou chamar a opção 4 aqui para fazer a listagem em ordem direta, para você ver a inserção. Está aí, 10, 20, 30, 40. E agora eu vou fazer a chamada do item 5, que é a listar inversa. Parou aqui? Então vamos lá. A hora que eu apertar F10, esse for aqui ele vai passar direto, porque ele vai fazer todas as iterações até chegar no último item. E auxiliar tem que estar valendo o endereço do último item. Vamos ver se é verdade. Está lá. Auxiliar está valendo o endereço do 40, pois ele foi do primeiro até o elemento que aponta para nulo, que é o 40, que está apontando para nulo, andando de 1 em 1. Então ele chegou com esse for estrangulado na última posição. E a partir daí ele pode começar a voltar mostrando os elementos. Então ele está no endereço 4298, que é onde está o 40. É diferente de nulo, ele vai fazer a iteração. Vai mostrar, aqui está, o 40,
Agora ele vai atualizar o ponteiro auxiliar com o anterior da posição onde ele está. Então o auxiliar está na posição 40, endereço final 4298, o anterior dele aponta para 8758, e é esse valor do campo A do auxiliar que vai ser jogado no auxiliar. Aí está, atualizou o auxiliar, agora o auxiliar está na 8758, que é onde está o 30. É diferente de nulo, vai mostrar. Aí está. Vai andar para trás mais uma vez. Chegando no 20, vai mostrar mais uma vez, mostra o 10, e agora ele chegou no nulo. O auxiliar está valendo nulo, pois o anterior da posição onde está o número 10 era nulo, então ele recebeu nulo para o processo iterativo, e aí está a nossa lista em ordem inversa, utilizando o ponteiro anterior presente na lista duplamente encadeada. Interessante, não? Lembre-se que ainda seria necessário alterar a função excluir para que, ao se remover um nó, sejam atualizados ambos os ponteiros de encadeamento. Deixo para você então esse desafio, porque nesse momento eu quero apresentar a você um outro recurso para percorrer as listas encadeadas. Além de duplamente encadeada, uma lista pode ser também circular. E uma lista encadeada circular simples, ao invés do campo P do último nó apontar para nulo, ele aponta para o endereço do primeiro nó da lista. E caso a lista seja duplamente encadeada, se ela for circular, além do campo P do último número apontar para o endereço do primeiro nó, o campo A do primeiro também vai apontar para o último endereço no nó da lista. Observe. Como em qualquer das situações anteriores, é necessário se ter um ponteiro estático prim para se ter acesso ao primeiro nó da lista. Diferente de um nó de lista encadeada simples, em que o ponteiro P do nó que se está por inserir aponta para nulo, na lista circular ele deve apontar para o endereço do primeiro nó da lista. E esta regra vale, inclusive, para quando se tem apenas um elemento na lista. O nó aponta para ele mesmo, gerando uma referência circular. A partir da inserção do segundo nó, é necessário fazer a adequação dos ponteiros para que haja um encadeamento. E para cada nó inserido, a situação se repete. Se a lista circular for duplamente encadeada, a mesma situação deve ser considerada com o ponteiro A. E, é claro, esta regra vale também para quando a lista é composta de um único nó. Como nenhum dos nós da lista aponta para nulo, a condição de parada ao se percorrer uma lista circular é o próprio prim. Ele é a referência tanto inicial quanto final da lista. Que tal? Quanta coisa pode ser feita com as listas encadeadas, não? Lista simples, lista dupla, lista circular. Agora você tem condição de escolher qual a melhor estrutura linear que irá adotar nas suas soluções computacionais. Com isto, encerramos os trabalhos com as listas lineares. Aguardo você no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até lá!